Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Cinescope TV. Eu sou o Davi Piraino e hoje faremos uma comemoração dos 75 anos do personagem Batman. Mas antes eu vou tomar um café com o Coringa lá atrás e volto já, hein, pessoal. Bem pessoal, nada melhor do que comemorar os 75 anos do personagem Batman com o lançamento do DVD mais esperado do ano, que é o DVD da série Batman com Adam West e Burt Ward, de 1966. Há anos em litígio, né, por causa de direitos autorais daqui e dali, finalmente as partes chegaram a um acordo e a Warner Bros. Está lançando agora, em novembro de 2014, o box com as 3 temporadas da série. Criado por Bob Kane em 1939, Batman era um personagem sombrio que ganhou vida nos quadrinhos, até que em 1943 a Columbia Pictures resolveu trazer o personagem para o cinema num seriado chamado Batman. Mais uma vez, pessoal, aqueles serials do cinema. O sucesso fez que a Columbia Pictures fizesse anos mais tarde Batman e Robin com outros atores, mas basicamente é a mesma coisa, um outro serial com 15 capítulos cada um. São produções muito rudimentares da época, em preto e branco, sem nenhum efeito. É basicamente o que? Batman correndo atrás de bandidos, muitos socos. Nem a Batcaverna é um buraco, na verdade, não é nem uma caverna, né? E na verdade o Batman começou assim. E lá nos anos dos 1964 ou 65, o produtor de cinema William Dozier, que era um batmaníaco, ele resolveu então convencer a Fox, e através de sua produtora, a produzir uma versão para a televisão do personagem Batman. A ideia, na verdade, de William Dozier era trazer um seriado para a televisão de uma forma séria. Então o anúncio foi que Batman era um seriado de ação, aventura e sério. Mas com o passar da produção, né, eles fizeram muitos testes de audiência e a audiência realmente foi muito baixa e as pessoas riam muito. Isso preocupou a Fox e os produtores porque não era exatamente aquilo que eles tinham proposto e vendido para a ABC. E corria o perigo nem do seriado ir ao ar. Realmente na verdade eles pensaram muito e acharam que não deveriam colocar no ar. Mas alguém lembrou para eles que há muito dinheiro investido realmente nos sets e nos personagens e tudo mais, e acabaram lançando com a cara e a coragem. O seriado foi um sucesso, foi do ar de 1966 a 1968. Ele tem 120 episódios, né? Então cada episódio são episódios de 2 partes, né? Então ele era exibido normalmente 2 vezes por semana. Robin escapará? Batman o encontrará a tempo? Será esse o fim triste da dupla dinâmica? Um aviso, o pior ainda está por vir. O elenco, né? Nós conhecemos então o Batman como Adam West. Ele era um ator de cinema e televisão, né? Então ele foi convidado para fazer o papel do Batman, ele aceitou, e tanto que ele ficou marcado, tão marcado quanto o Leonard Nimoy ficou com o Spock, só que o Leonard Nimoy conseguiu dar a volta por cima, o Adam West não. Então ele ficou sempre na sombra do Batman, e até hoje, quando ele faz algumas participações de desenhos animados, aí prestando sua voz, é como o Homem-Gato e alguma coisa que se faça referência aí ao Batman. Cats can't fly. Thanks, Catman. You're welcome. O ator Burt Ward, que é o Robin, ele era estreante. O Alfred foi interpretado pelo ator inglês Alan Napier. E a simpática Miss Harriet, que nunca sabia de nada, era a atriz Meredith Blake. O comissário Gordon, que foi desenvolvido pelo ator Neil Hamilton, que é um ator que fez muitos filmes de Tarzan aí nos anos 30 e 40. Um personagem que não existe nas histórias da DC, né? E é o chefe O'Hara, que foi interpretado pelo ator Stafford Rapp. E no terceiro ano aparece a figura da Batgirl,
que é, na verdade, a filha do comissário Gordon, interpretada pela atriz Yvonne Craig. Batgirl. E ao todo foram construídos 5 Batmóveis para o seriado. Um deles foi baseado no Lincoln Futura de 1955, pelo George Barris, e o outro, que eu tive a oportunidade de conhecer, foi um Batmóvel feito através de um chassi de Chevrolet 1966. Nós temos então a Batcaverna, que na verdade os interiores da Batcaverna eram todos feitos no estúdio da Fox, então muitos dos aparelhos que vocês veem ali, né, os computadores e algumas coisas, vocês podem reconhecer em outros seriados da Fox, principalmente nos seriados de Eve Allen. O Batman também tem outras coisas interessantes. Ele tem o sítio de utilidades, que tem de tudo, até a pia da cozinha. Batman, de onde você tirou esse bate-escudo, hein? Pô, de onde você tirou essa Você tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do Podia ser mais da onde? Nós temos então, além do Batmóvel, o Batirangue, que é um boomerang. Nós temos o Baticóptero, que é um helicóptero todo desenhado como um morcego. Nós temos a Batilancha e a Baticleta. A grande sacada do seriado são os vilões. Os vilões que participavam, né, desse seriado foram interpretados por grandes atores veteranos da TV. Nós temos então o Charada, que é o mestre, né, dos enigmas e dos disfarces, interpretado pelo ator Frank Gorshin. O Frank Gorshin ele ficou muito desconfortável em vestir aquela malha, né? Então, no primeiro episódio ele apareceu assim, e depois nos outros episódios que o personagem apareceu, inventaram um terno para ele. Tanto que gostaram tanto que nas outras produções aí do Batman para frente, o Charada sempre aparece com esse terno preto e verde. O outro grande personagem é o Coringa. Ele, na verdade, fez fama com o ator César Romero. Ele usava um bigode, então muitas vezes você pode ver debaixo daquela maquiagem pesada um bigodinho fininho que ele se recusava a raspar. Tá? Nós temos então a Mulher Gato. A Mulher Gato foi interpretada por 3 atrizes diferentes. Então nós temos a atriz Julie Newmar, que fez a maior parte dos episódios. Eu vou falar daqui a pouco do longa-metragem do Batman, né, que foi feito para o cinema, nos anos 60 ainda. Então, nesse longa-metragem nós temos a atriz Lee Meriwether como a Mulher Gato. E no terceiro ano, a Julie Newmar teve que fazer um longa-metragem, foi contratada para fazer um longa-metragem de faroeste chamado O Ouro de McKenna, em 1968, e ela não pôde participar. Então, foi contratada a cantora de jazz Eartha Kitt. Nós temos o Pinguim, que, diferente da DC Comics, mostrava um cara atormentado, deformado. Ele não é nada disso, né? No seriado é apenas um cara vestido com uma roupa muito sarcástico, né? Que fumava uma piteira com charuto. Bem, pessoal, o primeiro ano da série foi um sucesso. Então, no final dos anos de 1966, né? Que foi a temporada aí a primeira temporada do Batman, os produtores resolveram que deveria ser feito um longa-metragem. Eles queriam, na verdade, promover internacionalmente a série. Então eles criaram um longa-metragem chamado Batman, que aqui no Brasil ficou Batman, um Homem Morcego, que na verdade tem todo o elenco, né, original. E eles queriam realmente promover a série na América Latina, na Europa. Então eles acabaram conseguindo porque o filme passou antes do que a série aqui, né? A série começou a passar em 1967, 68 e o longa-metragem passou primeiro, então acabou servindo como, né, trampolim aqui para o Brasil, né, para que as emissoras comprassem o Batman. Existem muitas cenas assim, né, que o Batman e o Robin estão escalando uma parede e alguém aparece numa janela aberta e sempre é um personagem ou um ator característico da época, que é famoso na época. Então, como a série começou a fazer muito sucesso já no segundo ano, muitos atores foram, né, contratados para fazer essas pontinhas, né? Nós temos cantores, atores de outros filmes, né? Atrizes, então todo mundo queria fazer uma pontinha. Mas isso causou grandes problemas, porque de acordo com o que se ouve por aí, o seriado demorou tanto para sair em DVD, não só aqui no Brasil como no mundo todo, que ele está saindo mundialmente falando, exatamente por isso.
porque teve que se pagar muito direito autoral para todos esses atores, todos que fizeram essas participações, né? Então precisavam chegar num acordo. Isso demorou anos e anos de discussões, certo? Em 1968, com o terceiro ano, os índices começaram a cair porque, né, as coisas já estavam meio desgastadas, e a Fox queria realmente fazer o terceiro ano só com a Batgirl, tirar o Robin e tirar também o comissário Gordon e tirar também o Alfred. Mas os atores bateram o pé no chão, que não queriam, e os fãs também reclamaram, e com isso fizeram a terceira temporada, mas ela acabou logo depois, entendeu? Então ela não foi suficiente para se manter. E vamos falar um pouco só do DVD rapidamente, pessoal. O DVD realmente é uma caixa muito bonita, é uma caixa roxa, que tem as 3 temporadas dubladas. Então a Warner Bros. Também conseguiu com a Fox as dublagens, totalmente remasterizadas, só não tem dublagem em 2 episódios do segundo ano. Ele tem um booklet com todos os guias de episódios e curiosidades, e é realmente o maior lançamento do ano, pessoal. Então, para quem é fã do Batman, quem não conhece, compre, alugue, assista, né? E curta o Batman. E esperamos que vocês tenham gostado desse especial do Morcegão. Pessoal, antes de mais nada, dê um like, favorite no nosso canal. Não esqueça de entrar sempre na nossa página www.cinescoptv.com. Eu sou Davi Piraino e até lá, pessoal. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Cinescope TV. Eu sou o Davi Piraino e hoje faremos uma comemoração dos 75 anos do personagem Batman. Mas antes eu vou tomar um café com o Coringa lá atrás e volto já, hein, pessoal. Bem pessoal, nada melhor do que comemorar os 75 anos do personagem Batman com o lançamento do DVD mais esperado do ano, que é o DVD da série Batman com Adam West e Burt Ward, de 1966. Há anos em litígio, né, por causa de direitos autorais daqui e dali, finalmente as partes chegaram ao acordo e a Warner Bros. Está lançando agora, em novembro de 2014, o box com as 3 temporadas da série. Criado por Bob Kane em 1939, Batman era um personagem, uma caverna, né? E na verdade o Batman começou assim. E lá nos anos dos 1964 ou 65, o produtor de cinema William Dozier, que era um batmaníaco, ele resolveu então convencer a Fox, e através de sua produtora, a produzir uma versão para a televisão do personagem Batman. A ideia, na verdade, de William Dozier era trazer um seriado para a televisão de uma forma séria. Então o anúncio foi que Batman era um seriado de ação, aventura e sério. Mas com o passar da produção, né, eles fizeram muitos testes de audiência e a audiência realmente foi muito baixa e as pessoas riam muito. Um personagem sombrio que ganhou vida nos quadrinhos, até que em 1943 a Columbia Pictures resolveu trazer o personagem para o cinema num seriado chamado Batman. Mais uma vez, pessoal, aqueles serials do cinema. O sucesso fez que a Columbia Pictures fizesse anos mais tarde Batman e Robin com outros atores, mas basicamente é a mesma coisa, um outro serial com 15 capítulos cada um. São produções muito rudimentares da época, em preto e branco, sem nenhum efeito. É basicamente o que? Batman correndo atrás de bandidos, muitos socos. Nem a Batcaverna é um buraco, na verdade, não é nem... Encontrará a tempo? Será esse o fim triste da dupla dinâmica? Um aviso, o pior ainda está por vir. O elenco, né? Nós conhecemos então o Batman como Adam West. Ele era um ator de cinema e televisão, né? Então ele foi convidado para fazer o papel do Batman, ele aceitou, e tanto que ele ficou marcado, tão marcado quanto o Leonard Nimoy ficou com o Spock, só que o Leonard Nimoy conseguiu dar a volta por cima, o Adam West
Não, então ele ficou sempre na sombra do Batman, e até hoje, quando ele faz algumas participações de desenhos animados, aí prestando sua voz, é como Homem-Gato e alguma coisa que se faça referência aí ao Batman. Wait, cats can't fly. Isso preocupou a Fox e os produtores porque não era exatamente aquilo que eles tinham proposto e vendido para a ABC. E corria o perigo nem do seriado ir ao ar. Realmente, na verdade, eles pensaram muito e acharam que não deveriam colocar no ar. Mas alguém lembrou para eles que há muito dinheiro investido realmente nos sets e nos personagens e tudo mais, e acabaram lançando com a cara e a coragem. O seriado foi um sucesso, foi do ar de 1966 a 1968. Ele tem 120 episódios, né? Então cada episódio são episódios de 2 partes, né? Então ele era exibido normalmente 2 vezes por semana. Robin escapará? Batman, o